Bom dia a todos e a todas. Hoje, 23 de julho de 2017, meio-dia no horário de Brasília. Eis quem vos fala é o Rômulo, formado no curso em bacharel em Ciências Contábeis, cuja nacionalidade brasileira. E estou aqui demonstrando a minha insatisfação política, porque como não posso sair por aí pelas ruas tocando fogo em todos e em tudo, porque bem sabemos que isto é contrário à ordem constitucional e o Estado democrático de direito, estou aqui. Por esse motivo, estou aqui demonstrando a minha insatisfação política em função de questões éticas e morais, em função da crise ética e moral que o nosso país vem passando. Aí, quando se fala em ética, segundo os estudiosos, a filosofia, a sociologia, os psicólogos, a ética é o certo, é o correto, é o verdadeiro. Mas muitas das vezes, o que é certo, o que é correto para mim, pode ser errado para você. Então isto é muito subjetivo, depende de pessoa para pessoa. Só que, ainda segundo os estudiosos supramencionados, a ética não se limita, não se restringe apenas a isto. A ética também é universal, porque eu tenho que pensar não de forma individual, eu tenho que pensar de forma universal, eu não tenho que pensar apenas nos meus próprios interesses, eu também tenho que pensar no bem-estar do outro. E isso é ser ético. A ética também existe para contestar a moral. A moral é um conjunto de normas aí, estabelecida, imposta por um Estado, por uma organização. E aí, quando a gente fala de uma moral imposta pelo Estado, estamos falando nada mais do que as leis que regem um país. Quando se fala de uma moral imposta por uma organização, sei lá, uma instituição, estamos falando de regulamentos internos. Quando a gente fala de norma, de moral imposta por um segmento religioso, estamos falando dos dogmas. Enfim, tudo isso são normas, norma de conduta, norma de regulamentação, uma norma que serve exatamente para normatizar a conduta do ser humano, porque ao tempo todo precisamos sim sermos normatizados. Só que a moral não é facultativa, não é como a ética. A moral é compulsória, obrigatória, porque se fosse algo facultativo, ninguém ia respeitar, ninguém ia obedecer. Então a ética, aliás, a moral, as leis impostas por um país, uma norma imposta por uma organização não é algo facultativo, é algo obrigatório, porque a gente sabe, caso não observado, existe aí
penalidade. Agora, depois de falar de ética, de moral, é possível sim falar agora de política, porque a política sempre está associada à ética e à moral, bem como a personalidade humana. Porque a personalidade, segundo os estudiosos, é um conjunto de características que torna o ser humano distinto, diferente dos demais e passível de mudança. As características é sinônimo de aspecto, com aquilo que eu vejo, que eu toco, mas também as características reduzem o modo de ser, de pensar, de agir, de sentir do ser humano. E é por isso sim que somos semelhantes em função de algumas características, porque talvez o que você pensa, eu penso, talvez o que você faz, eu faço, mas muitas das vezes somos diferentes, somos distintos em função de algumas características, porque o que você pensa eu não penso, o que você faz eu não faço. Por isso que é difícil falar de política. Porque aí eu tenho que levar em consideração a ética, eu tenho que levar em consideração a moral, eu tenho que levar em consideração a personalidade humana. Então é difícil, muitas das vezes, fazer um discurso político. Porque o que a gente não pode é ficar puxando a sardinha para um lado. O que você percebe aí é que existe, na verdade, uma crise, aliás, existe um conflito entre a ética e a moral. Quando eu falo a ética, eu estou falando do ponto de vista do povo, porque enquanto uns são a favor a uma reforma ou contra uma reforma, porque quando a gente fala de reforma, estamos falando de moral, de uma lei, de uma reforma imposta por um Estado, por uma organização, pelo poder legislativo. Uma moral, uma reforma que está o tempo todo sendo contestado, sendo discutida, contestada em função dos questionamentos éticos. E aí a gente fica se perguntando quem está certo, quem está errado nessa situação. Porque na verdade sempre vai existir sim um interesse político. Sempre vai existir um interesse político. Sempre alguém vai puxar para um lado. É sempre assim. O que se vê são partidos que querem continuar no poder e partidos que querem voltar ao poder. Então, percebe-se que é uma briga partidária. Ninguém aí está pensando no povo. Ninguém aí faz o bem ou o mal sem o devido interesse. E todos nós somos assim. Ninguém vai ajudar alguém apenas por ajudar e dizer que é bonzinho. Mas espera ao menos um agradecimento, é o mínimo que se espera quando se ajuda alguém. Nem Jesus morreu de graça, porque quando ele morreu ele tinha interesse de se tornar o Salvador do mundo. Quanto mais nós seres humanos, individualistas, egoístas, que pensamos em nossos próprios interesses, aí sim é possível falar de crise ética e moral. Porque a ética sim é pensar no outro, é pensar de forma universal, sendo que isso não existe. Hoje nós somos assim. E quando eu falo de nós, não estou falando de você, estou falando de mim também. Nós sim somos egoístas, somos individualistas, nós pensamos nos nossos próprios interesses. E diante de uma situação do inesperado, independentemente de interesse político, a ânsia pelo poder, existem momentos que nós temos que se posicionar, saber de qual lado que nós estamos. E a pergunta é, de qual lado você está? Você está do lado do povo ou você está contra o povo? Você foi mais um daqueles caras que foi a favor ou que foi contra uma reforma? Não que ele esteja errado, não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, e aí quem deve descobrir a resposta é você. A resposta ela nem sempre se apresenta pronta. Porque uma coisa que você não pode fazer é dar resposta.
Quando você dá resposta para o ser humano, você está levando ele a não pensar, você está pensando por ele. Não foi dessa forma que o mestre dos mestres fez. Ele sempre ensinava por parábola, porque o intuito dele era formar homens pensantes, seres humanos pensantes. Porque a mídia ela não vai te dar a resposta pronta, a resposta sempre está por trás das entrelinhas. Enquanto a mídia defende um candidato, existe a outra que é totalmente ao contrário. Eu te pergunto quem está certo nessa situação, qual é a fonte verdadeira, sempre vai existir um interesse político. E é claro, como sempre, nós não somos tão ignorantes, nós temos que ficar do lado do povo. A resposta não é minha, não é sua, é da maioria. O que prevalece é o voto da maioria. É muito cedo dizer para quem está, é muito cedo dizer quem está certo, quem está errado. A gente vai saber quem está certo, quem está errado nas eleições de 2018. É lá que a gente vai saber quem está certo, quem está errado. Mas não é por isso que devemos, sei lá, às vezes é tão difícil falar de política. Tão difícil, as pessoas elas pensam diferente em função da personalidade. Em função da ética, nós também pensamos sim diferente. O que um pensa, o outro não pensa, o que um faz, o outro não faz. Eu não estou aqui dizendo que as autoridades desse país, aqueles caras lá que votaram nessa reforma, não estou dizendo que eles estão errados ou que eles estão certos. Talvez eles fizeram isso, sei lá, tiveram boas intenções. Talvez eles fizeram isso pensando no bem-estar do povo. O que eu não posso dizer é que eles estão errados, ou sei lá, ou que eles estão certos. Porque minha opinião não vale, porque se eu for me posicionar aqui, você vai dizer que eu sou partidário, e sempre vai existir, claro, vai existir os elogios, mas vai existir as críticas, porque nós somos diferentes sim, em função da personalidade, claro. Mas é você que vai descobrir a resposta. Agora a gente sabe, a população, o povo brasileiro sabe que a reforma é possível. Aliás, a reforma precisa ser feita sim. Não da forma como fizeram. Fizeram a reforma aí sem a participação popular, sem a participação do povo. Mas a reforma sim precisa ser feita, a reforma sim precisa ser feita, e não apenas a reforma trabalhista, como já passou, a reforma previdenciária, também temos a reforma tributária. Por que você acha que existem empresários aí que sonegam imposto? É porque ele é ladrão? Não é porque ele é ladrão não, cara. Ele está simplesmente tentando sobreviver no mercado, porque no mercado é uma concorrência muito grande, sem contar que existe essa carga tributária muito elevada. É por isso que é tanto dinheiro que arrecada. E cadê a saúde? Cadê a segurança pública? O povo não está tendo o retorno que deveria ter. E aí a carga tributária é muito alta, porque quem mais paga imposto nesse país é o empresário. Grande parte da receita dele é para pagar tributos, impostos. Precisa sim fazer uma reforma tributária que dê mais oportunidade para esses caras trabalhar, investir na economia. Não é botar o cidadão brasileiro para pagar conta, porque é muito fácil. Muito fácil tirar o direito do cidadão brasileiro, um direito conquistado há anos, milhões de anos. Aliás, há anos. Simplesmente pegaram a CLT e rasgaram. Claro que também precisa fazer uma reforma política e urgente. Talvez você pode até discordar pela seguinte maneira. Não adianta fazer reforma política com aqueles caras lá, porque eles não vão fazer nenhuma reforma que possa prejudicar ele. E eles estão certos, porque se fosse eu, também não ia fazer uma reforma para me prejudicar. Porque a corrupção não começa deles, a corrupção começa na boca da urna, a pessoa se vende. Nós se vendemos. Então ninguém pode falar de ninguém. E enquanto existe Brasil, existe corrupção, sempre existiu, já começa lá no Brasil colônia. Quem somos nós para apontar o erro do outro? Não adianta, é tanta investigação, o Poder Judiciário
tem tanto processo, está abarrotado de tanto processo que não dá mais conta. E aí a lei funciona para uns e para outros não. Enquanto um está preso, o outro está solto. E quando é preso, muitas das vezes não devolve o dinheiro aos cofres públicos. Adianta essa investigação, esse lava-jato. O correto, sim, seria começar do zero. Sabe como é que começa do zero? A fazer uma reforma política e esquecer o passado. Quem roubou, quem não roubou, quem não pagou imposto. Porque, na verdade, todos nós somos corruptos. E quando eu falo de corruptos, eu não estou falando só de você, estou falando de mim também, para não dizer que eu estou se excluindo da situação. Se faz aí uma época, porque assim, é tanto escândalo um atrás do outro. E isso prejudica, sim, a imagem do país lá fora, porque o investidor se sente inseguro investir no país. Então isso não está trazendo um resultado, eficácia, eficiência alguma. O correto é se fazer aí uma reforma política, porque está chegando o período das eleições. Acabar com essas doações, fazer uma reforma política, sim, com leis severas, acabar com as doações, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, porque isso abre margem para a corrupção, porque em troca de doações a pessoa se vende em troca de favores políticos. E colocar o governo federal para bancar a campanha desses caras, a ponto de eles não gastar R$1 nas eleições. Talvez eu possa aqui estar falando besteira, delirando. Não sei, ninguém é obrigado a concordar comigo. Talvez existam opiniões melhores. Talvez existam sim opiniões melhores. Mas a questão é o seguinte: de qual lado você está? Porque vivemos em uma crise ética e moral sem precedente. Porque é muito fácil apontar o erro na cara do outro. Hoje em dia ninguém respeita mais ninguém. O grande não respeita o pequeno não respeita o grande. E aí, com a pessoa, como nós vivemos em uma democracia, um país livre, aí as pessoas falam o que pensam, o que acham, e às vezes pensa que está fazendo certo, o correto, sei lá. É tão difícil falar do certo e o correto, porque somos diferentes, sim, em função da personalidade. E nunca vamos chegar, talvez, a um senso comum, ao mesmo, podemos dizer assim, ao mesmo denominador. É muito fácil acusar, chamar de ladrão. Segundo os estudiosos, quando eu abro minha boca para chamar alguém de ladrão, de corrupto, na verdade eu não estou falando dessa pessoa, estou falando sim de mim. Porque ninguém vai falar de algo que desconhece, vai falar exatamente daquilo que conhece, daquilo que está vivenciando, ou quem sabe já vivenciou algum dia. Quando você abre a boca para elogiar alguém, na verdade você não está elogiando alguém, você está falando exatamente de você, você está falando exatamente daquilo que você gostaria de ser, e aí como você não é, você começa a elogiar a pessoa. É sempre assim, nós nunca não abrimos a boca. Quando a gente abre a boca para falar de alguém, seja de bem ou de mal, você não está falando dessa pessoa, deste alguém, você está falando sim de você. Ora, o que se percebe é que as pessoas hoje elas não sabem fazer política. Primeiro, porque não tem ética. Primeiro que não tem ética, não tem moral. Muitas das vezes eu não tenho moral suficiente para acusar o outro de ladrão, de corrupto. Moral no sentido, digamos assim, de respeitar as leis do país. Moral sim, nesse sentido. Eu vou falar de mim mesmo. Não vou usar ninguém aqui como exemplo, para não dizer que eu estou me excluindo da situação, porque eu não sou santo. O que adianta eu abrir a minha boca
taxar o outro, sei lá, de ladrão, seja lá o que for, sendo que na verdade estou todos os dias invadindo o sinal de trânsito, sendo que na verdade muitas das vezes eu não pago o que devo, meu nome está mais sujo no mercado do que tudo. E você acha que isso é diferente daquele que rouba, que tira dinheiro da nação, que saqueia os cofres públicos? Não é diferente, é o jeitinho brasileiro, mas que também é errado. Porque dessa forma você não está pensando de forma universal. Lembra da ética? Você está pensando de forma individual, nos seus próprios interesses. Tudo bem, somos diferentes, pensamos diferente, porque temos que levar em consideração a personalidade, a ética. A verdade é que não tem ninguém santo na história. Ninguém pode levantar o dedo e apontar na cara do outro. Jamais eu tenho coragem de abrir minha boca, sei lá. Eu sendo um político, principalmente, eu sendo um político, eu sou, entre aspas, nós somos políticos, mas eu como um deputado, sei lá, senador, alguém que tivesse querendo, por exemplo, pleitear uma candidatura, jamais eu teria a boca, teria coragem de abrir a boca para criticar, zombar, taxar o meu adversário. Não se conquista o adversário dessa forma, chamando de ladrão, de corrupto. E principalmente se ele for uma pessoa popular, pior ainda. Uma coisa que você não pode fazer é falar bem e falar mal. Porque em vez de você conquistar o voto daquelas pessoas, do eleitorado, você acaba insultando o ódio, a revolta, ou quem sabe até mesmo a violência. Não se conquista o inimigo chamando ele de ladrão. Embora você saiba, embora as provas sejam abundantes, não se convence o bandido chamando ele de bandido, não se convence chamando o ladrão, chamando ele de ladrão, não se convence o mentiroso chamando ele de mentiroso. Quem rouba jamais vai admitir que rouba. Quem mata jamais vai admitir que matou, que mata. Quem mente jamais vai admitir que mente. A gente não convence o bandido chamando ele de bandido. A gente não convence o ladrão chamando ele de ladrão. A gente não convence o corrupto chamando ele de corrupto. A gente não convence o mentiroso chamando ele de mentiroso. Quando a gente quer vencer uma guerra, uma vitória, a gente se une sim ao inimigo. Foi isso que Salomão fez. Salomão se uniu a todos os povos da época. E quem foi Salomão? Se tornou o homem mais rico daquela região do seu tempo. E às vezes a gente vê as pessoas na rede social, fala tanta besteira, é sempre assim, é um puxando a sardinha por lá, sempre um defendendo um partido, puxando a sardinha para um lado. E aonde é que está o povo nessa situação? Porque fizeram aí uma reforma, pelo que se percebe é que houve ausência de muitas pessoas quando na verdade se esperava um número bem maior do que aquele. A omissão, a abstenção, significa, ou seja, a omissão, a abstenção pressupõe que alguém sim foi a favor daquela reforma. É como se alguém dissesse assim, eu não vou, porque eu não posso ser contra o presidente da república e nem contra o povo, porque está chegando a época das eleições. E aí quando chegar a época das eleições eu vou ter motivo para se justificar e dizer que simplesmente a reforma passou porque não estava lá, só que o povo não é bobo, o povo não é otário. E o que me chama mais a atenção é que existem líderes religiosos envolvidos nisso. Eu não vou citar o nome porque eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Meu intuito não é envergonhar ninguém. Quem sou eu para falar de você, cara? Eu também não sou santo. Só que não tem como tampar, sei lá, os olhos com peneira, como diz o senso comum. Ninguém é burro, ninguém é otário, não. O que você não sabe é que muitos daqueles crentes, daqueles congregados lá da tua igreja, ele paga o dízimo, a oferta, ele é trabalhador, ele vive em trabalho assalariado. E agora, com menos dízimo, menos oferta, até o pastor vai ter o salário reduzido. E nisso você não pensou.
Mas quem te promoveu para estar aí foi justamente a bancada evangélica, o povo evangélico, mas você não pensou. Aliás, você não pensou no povo, porque governo não é só governo de religioso, governo de religiosos, governo tem que ser governo de todos. E aí simplesmente vocês traíram o povo brasileiro, vocês traíram a pátria, vocês traíram todos nós, vocês traíram a nação brasileira. Eu sei que vocês aí têm as razões, os motivos de vocês. Lembra, somos diferentes sim, da personalidade. A gente nunca vai pensar igual. Mas numa situação como essa, a gente tem que se unir ao inimigo. Deixar as indiferenças, a religião, deixar as indiferenças de lado e pensar no povo. Porque teve sim a reforma. Mas você não compareceu lá. E agora você vem dizer que vocês são a minoria, mas aquelas mulheres que estavam lá eram a minoria. Eram apenas 4 mulheres. Não me interessa de qual partido elas eram, porque eu não estou aqui para defender partido nem A nem partido B. Nessa história ninguém é santo. Mas elas fizeram um ato bonito. Na verdade elas praticaram um ato de manifesto, de manifestação. Aquilo sim foi um manifesto. E elas fizeram um clamor que pelo menos tirasse um item daquela reforma relativo a um trabalho insalubre da mulher gestante. Eles disseram que depois nós vamos ver isso aí, nós vamos vetar, mas quem veta, aliás, quem cria, quem faz uma lei jamais vai vetar. É como se ele dissesse assim, precisamos sim fazer a reforma. Precisamos sim. Porque aí quando chega a época das eleições, nós vamos lançar o nosso candidato a presidente da República sobre a justificativa de que ele vai vetar a lei, vai vetar a reforma, vai vetar tudo. E aí nós estamos ganhos, nós ganhamos as eleições. Mas quem cria uma reforma, uma lei não veta. Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu não posso é ser radical e dizer não, porque o ser humano ele é muito imprevisível, ele muda de ideia, ele muda de pensamento. Aí quando você pensa que o ser humano ele vai agir de uma forma, ele age de uma outra maneira totalmente diferente. Eu não estou dizendo que vocês estão errados. Eu estou aqui, na verdade eu estou aqui falando em nome do povo. Porque como é impossível o povo brasileiro, a nação brasileira, falar pela mesma boca, eu estou aqui me prontificando, falando em nome do povo. Eu não estou aqui dando minha opinião de maneira individual, não, porque isso não vale. Eu estou falando o que o povo pensa, o que o povo acha, porque você anda pelas ruas, é todo mundo insatisfeito. E não é só o pobre não, é a classe em geral, é o povo brasileiro em geral. Esses dias andando pela rua, eu fiz uma pergunta a um cidadão brasileiro, um cidadão do povo, um sujeito comum. Acredito eu que aquele sujeito, se ele tivesse ensino médio, ele teria muito. E perguntei a ele se hoje fosse eleição para presidente da República, em quem ele votaria? E ele disse, ninguém. Aí eu falei, como em ninguém? E ele disse, rapaz, segundo o povo, que o povo comenta, o certo é fazer uma direta já e chamar o povo para a urna e escolher o candidato, mas isso não vai acontecer, porque aquele congresso não vai permitir, porque até o Luciano Huck, se for um dos candidatos a presidente da República, ele ganha, ele é eleito, está eleito. Então esses caras não são bobos para fazer isso. Então nós não temos opção. Eu falei assim, não, mas você tem que sim se posicionar. De qual lado, rapaz, você está? Ele disse, rapaz, se for para ficar do lado daquele congresso que aprova tudo, porque enquanto eu e você estamos dormindo, eles estão lá igual morcego, porque não dormem na calada da noite fazendo reformas e mais reforma. Sem o consenso do povo, sem a participação do popular, para me prejudicar e prejudicar você. E aí, o que você acha? Você acha que eu vou ficar de colado? Vou ficar do lado de um presidente que pelo menos fez alguma coisa pelo povo. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E aí eu falei, rapaz, mas você não acha que esse presidente aí, que você está do lado dele, você não acha que ele fez mais do que a obrigação dele? Aí ele disse sim, ele fez mais do que a obrigação dele e deveria ter feito mais. Mas aqueles caras lá fazem, o que é que eles estão fazendo agora? Reforma e mais reforma.
E a gente sabe que a reforma precisa ser feita, não da forma como ele está fazendo, arrancando o nosso direito. E aí ele falou, aliás, ele disse, a gente sabe que o ex-presidente não foi santo, a gente sabe que ele não é santo. Ninguém não é bobo, ninguém é otário para acreditar nisso. Votar nele não significa dizer que ele é o melhor, que ele é o santo. Significa dizer que ele é o menos pior. Ele é o menos pior. Agora a gente tem que ser inteligente o suficiente, disse ele, para saber o que passa na cabeça desses caras. Ora, um ser humano, depois de tanta pressão que ele vem pegando da justiça, será que ele vai querer roubar? Ora, o que eu pressuponho, disse ele, o que eu acho. Disse ele, o que eu acho. O que eu acho é o seguinte, que ele vai querer limpar o nome dele e sair com o nome limpo na história. E quem sabe se tornar aí o redentor do povo. Olha, se um cidadão brasileiro do senso comum tem uma cabeça dessa, tem uma personalidade dessa, imagine os mais esclarecidos. Agora, é claro, vocês que estão no governo, vocês têm chance sim de ganhar essas eleições, continuar no poder, sabe como? Vetando essas leis, essas reformas. Não, a reforma sim precisa ser feita, não dessa forma. O certo é fazer uma nova reforma e com participação popular. Vocês passar a olhar para o povo com um olhar de misericórdia, de sensibilidade, de misericórdia, como se Cristo estivesse olhando para vocês. Aí sim, o povo vai bater palma para vocês. Pode ter certeza, o povo vai estar do lado de vocês. E quem sabe você pode sim ser eleito a presidente da República. Porque o poder emana do povo. Então muitas coisas podem mudar daqui a 2018. Muitas coisas podem sim mudar. Agora, o que chama mais atenção, uma reforma que simplesmente ela foi criada aí sem a participação do povo. Aliás, que ela foi discutida, aliás, ela foi reformulada sem a participação do povo, não é de se esperar coisa boa. Porque a gente sabe que o meu direito, por exemplo, ele só vai até onde o do outro começa. A partir daí gera conflito. E a grande parte dos conflitos que existe hoje é a intolerância política. É a briga pelo direito. Sempre alguém acha que tem mais direito do que o outro. E simplesmente vocês tiraram o direito do povo, arrancaram o direito do povo, uma reforma que foi feita do dia para a noite. Não se faz, cara, uma reforma do dia para a noite. Tem que ter a participação do povo. Teria que ter chamado grupo empresarial, grupo de sindicato, representante do povo e conversar, discutir. E com certeza teria uma resposta melhor, uma resposta que ia ficar bom para ambas as partes. Eu sei que tem muitos empresários aí que têm a mente aberta. O cara não é louco, o cara não é burro, o cara entende de mercado, o cara entende de economia. Mas existem aqueles que têm a mente fechada, ele só olha para frente, ele não olha para os lados. O cara só pensa em lucro, lucro e mais lucro. E aí ele pode muito bem contratar um sujeito e dizer, olha, eu vou te contratar sim. Só que depois da reforma você tem alguns direitos, só que eu não posso te pagar porque a empresa está em crise. É sempre assim, a empresa está em crise. E aí você aceita, você vai aceitar, porque você precisa sim do emprego. Só que ele não é besta, ele vai simplesmente mandar você assinar um papel, um termo comprovando que você está renunciando a esses direitos. E aí ele não é besta, ele vai lá, ele vai autenticar, ele vai reconhecer firma, porque no dia que você pleitear uma ação na justiça contra ele, o juiz vai dizer assim, não, mas você renunciou a esses direitos, está aqui, está comprovado, reconhecido firme em tudo, e o que vai valer é o acordo entre as partes, que prevalece, que está acima do legislado. E aí nós vamos estar diante de um problema, isso sem contar aquele cidadão, porque o cidadão brasileiro ele é muito desinformado.
Ele é muito pacífico até no momento que não mexer com o direito dele. E aí quando ele chega na empresa, é salário reduzido, férias reduzidas, tudo parcelado. E aí ele vai reclamar o padrão, sei lá, o gerente, seja lá quem for. E o gerente vai dizer a reforma. Ele vai dizer a reforma é um caralho, meu irmão, eu quero é meu direito. E aí vamos estar diante de um problema. E não vem dizer que você não tem nada a ver com a situação, porque isso é um problema que envolve todo mundo, envolve toda a sociedade. A briga sim, a briga é de todos. E aí isso me faz lembrar dos conformados, me faz lembrar da música, aquela música lá da Legião Urbana, A Perfeição. Eu vou ler um pedaço dessa música aqui, algum trecho dessa música. Essa música foi escrita em 1993 e retrata a realidade brasileira mais do que nunca. E vou tentar argumentar o que essa música tem a ver com a realidade de hoje. Vamos comemorar a desigualdade, vamos comemorar as escolas onde não tem mais educação. Vamos comemorar a estupidez, vamos comemorar o futebol e o carnaval. Isso aqui é uma crítica, porque as pessoas elas se reúnem para comemorar o carnaval e na hora de reivindicar seus direitos, somem, desaparecem. São os divididos. Vamos comemorar os votos dos analfabetos. Vamos comemorar a violência onde não tem mais segurança. Vamos comemorar a corrupção onde não tem mais lei. Aí ele conclui, vamos comemorar um trabalhador que não produz a riqueza, que produz a riqueza deste país e que não tem direito mais a nada. Ora, essa música retrata exatamente o momento presente que estamos vivendo. Ainda tem mais, vamos comemorar o conformismo. Existem muitas pessoas conformadas. Ah, eu estou bem, eu ganho 10 mil, eu ganho 20 mil, eu ganho 30 mil, sou servidor público, a reforma não me atingiu. Pois atingiu sim, rapaz, atingiu. Sabe por que atingiu? Porque você é pai, você tem filho, você tem família. E isso é um problema de todos. Porque a gente temos que ser ético, não temos que pensar apenas no meu próprio interesse, eu tenho que pensar de forma coletiva, de forma universal. Porque somos um só povo, somos uma só nação. Somos um só Brasil. É claro que esses caras não são espertos, eles não vão fazer uma reforma, eles não vão criar uma lei. Não vão criar uma lei apenas para favorecer a todos. Na verdade, esses caras, é sempre assim, a única forma de dividir uma reforma, a única forma de dividir um movimento é eu criar leis, reformas para uns e para outros não. Porque na hora de um manifesto, uma manifestação, todo mundo vai estar dividido. Ah, essa reforma não me atingiu, isso não mexeu comigo. Mas só que parece que isso não vai funcionar. Mas é tão interessante que não se faz reforma paramilitar, porque sabe que esses caras vão quebrar o pau. Mas parece que não vai funcionar não. O povo está mais insatisfeito do que tudo. E a tendência é do povo se reunir. Porque quando começa a mexer no direito, no bolso do cidadão brasileiro, aí nós estamos sim diante de uma situação e não vem dizer que você não tem nada a ver com isso. E em toda a história da humanidade, quando a população se reúne 100%, se reúne em massa, sempre o exército, as forças armadas está do lado do povo. Esses caras estão caladinhos aí só esperando o povo se manifestar. Agora pensa uma população revoltada. Vocês sabem o que foi que aconteceu lá na Rússia, lá nos países da Europa, lá na 30, sei lá, 40, naquela época, naqueles movimentos sociais? Eu não vou entrar em detalhe porque eu não estou aqui para insultar as autoridades, fazer uma apologia à violência de forma alguma. Eu vejo as autoridades desses países como pessoas que devem ser respeitadas. Os governantes desses países, eles devem sim serem respeitados, porque são eles que representam nós, são eles que representam o povo. Só que a gente não é tão besta, tão otário, para não ver que isso tudo é uma disputa partidária, uma briga pelo poder. E ninguém aí está pensando em ninguém aí está pensando no povo. Só que vocês, governantes do país, vocês podem mudar o rumo da situação, evitar o perigo, evitar o caos, evitar sim o pior. Vocês podem fazer isso. Porque a política de Maquiavel não funciona mais não.
Funcionou lá na época do Estado absolutismo. Maquiavel vai lá e escreve um livro, a obra chamada O Príncipe. Para ele, o príncipe seria os governantes da época. Então o príncipe deveria sim lutar. Lutar para continuar no poder ou chegar no poder, ignorar os meios, ser bom quando necessário, ser ruim quando necessário, ser mal quando possível, matar se for o caso para permanecer no poder. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Então não adianta, cara. Essa política não funciona mais, não tem mais ninguém tão ignorante, tão leigo. Se na época de Getúlio Vargas, o cidadão por mais leigo e ignorante que ele era, ele não aceitava qualquer coisa. Imagina hoje que uma parte da população hoje tem a mente mais aberta, mais a mente esclarecida. E aí eu não consigo acreditar que uma reforma foi feita justamente para gerar emprego. Eu queria sim acreditar nisso, mas não um cidadão, por mais leigo que ele seja, mais desprovido de conhecimento, ele não consegue acreditar numa ideologia dessa. Vai gerar emprego sim. Sabe como é que vai gerar emprego? Demite e contrata, demite e contrata, demite e contrata, aí vai gerar mais emprego. Mas é a mesma mão de obra. O cara é demitido para ser contratado por um salário menor. As pessoas não vão se sentir inseguras, já não se sente segura no emprego, aí não vão se sentir mais insegura ainda. E você pensa que isso não prejudica a economia? Prejudica, porque quem investe na economia não é o rico. O rico ele investe lá nos bancos da Suíça, quem investe na economia é o pobre, porque todo o dinheiro que ele pega vai lá no mercado e compra. Agora como ele vai ganhar menos, o salário é reduzido, ele vai comprar menos, o mercado vai vender menos. E aí vai ser obrigado a demitir pessoas, gerar desemprego. O cara que é camelô, o cara que é simplesmente um pequeno empreendedor, poderá voltar assim, ser empregado e prevalecer no mercado, suas grandes empresas, sobre a pressão popular, sobre a pressão do povo. Então o que pode se esperar disso aí? É uma convulsão social, cara, um caos, o pior. Mas vocês que estão no governo, vocês podem sim mudar a situação e evitar sim isso aí. Agora eu vim falar para mim que essa reforma foi feita sob a justificativa de haver sim mais liberdade nas relações trabalhistas. Eu queria também acreditar nisso, porque em toda história da humanidade, eu nunca vi dizer que patrão e empregado andaram de forma amigável. Sempre um está puxando a sardinha para o seu lado. Sempre um acha que tem mais direito do que o outro. O empregado acha que tem mais direito, o patrão acha que tem mais direito, mas o patrão, como é aquele que é o dono do capital, que está investindo, sempre vai prevalecer a vontade dele, porque o empregado não vai ter coragem de contestar, porque ele precisa sim do emprego, ele precisa do emprego sim. Ele não vai contestar até certo ponto. Eu queria sim acreditar nisso. Eu queria sim. É claro que você não pode se levantar contra o seu patrão. O empresário ele tem um papel muito importante dentro da economia, dentro do mercado. E ele precisa sim ser respeitado, porque é ele que investe na economia. É ele que alavanca essa economia. É ele que gera emprego, é ele que paga o seu salário, ele deve sim ser respeitado. É claro que tem aqueles que têm a mente fechada. Agora o que a gente não pode é generalizar, ser radical. O que eu não posso também é generalizar e dizer que essa reforma não vai dar certo. Eu não posso falar isso. Na verdade eu estou dando minha opinião aqui de forma geral, de forma universal. Eu não estou dizendo que essa reforma foi errada. E que vocês estão errados, talvez, como já mencionado, vocês tiveram sim boas intenções. Só que agora, exatamente agora, não é isso que o povo pensa. E o que prevalece é a vontade do povo, é a vontade popular. Ou será que vocês são tão ignorantes para não perceber isso? Interessante que as pessoas, existem aqueles que dizem que o Brasil, aliás, o país está aí passando por uma crise econômica. Eu até acredito nisso. Mas não da forma como estão falando, de forma intensificada. Porque todos os dias tem gente comprando e vendendo, comprando e vendendo. Então como é que o país está passando por uma crise econômica? Está passando sim, não da forma como estão falando, de forma intensificada, de forma exagerada. Porque a crise econômica nada mais é do que a redução da quantidade de dinheiro em circulação e a queda na atividade econômica. E outros ainda são tão mais ignorantes que dizem que o país está passando por uma crise financeira. O cara não sabe nem o que está falando.
Crise financeira, meu filho, se você não sabe, a desvalorização repentina dos ativos, isso aconteceu em 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, porque quando amanheceu o dia, as corretoras, as bolsas estavam abarrotadas de acionistas para vender suas ações. E essa crise é a chamada, sim, a depressão econômica. Agora quem é você, cara? Para vir querer dar aula aí de contabilidade e economia, vai estudar, cara. Sabe o que é que eu penso disso aí? Sabe o que é que eu penso de tudo isso aí? Estão falando que o país está passando por crise econômica. É mais fácil acreditar que isso é uma justificativa, uma forma de fazer reforma. E não que eu seja contra a reforma, não que o povo seja contra a reforma, todos nós somos sim a favor da reforma, mas uma reforma com participação popular, uma reforma sim com participação do povo. Mas nosso país não existe democracia, vocês simplesmente rasgaram a Constituição, sei lá, a CLT, rasgaram, pisaram, pisotearam em cima. Existe democracia sim, entre aspas, porque o povo também não aceita tudo. O povo aceita tudo até um determinado momento. E aí estamos diante de uma crise ética e moral, e eu pergunto, de qual lado, de onde você está, de qual lado você está? De qual lado você está? Como é difícil falar de política. Porque às vezes quando você começa a falar, sempre alguém vai achar que você está defendendo um lado, defendendo o outro. Não estou aqui para defender ninguém. Não estou aqui para dizer quem é certo, quem está errado. É você que tem que descobrir o certo e o errado. Como já mencionado, a resposta, ela nunca vem pronta. A resposta, ela nunca vem pronta. Agora, uma coisa eu quero vos dizer, que vocês, autoridade, vocês, governantes desse país, vocês sim, vocês sim são muitos poderosos, porque vocês fazem reforma, criam reforma, e muitas vezes sem a participação do povo. Agora o que vocês não sabem é que vocês são a minoria, o povo é a maioria, e sempre quem vence é a maioria. É como se você quisesse derrubar uma parede, não funciona. Agora vocês sim podem mudar a situação, o rumo da história, o rumo da coisa, evitar um caos, evitar um pior, porque o poder está nas mãos de vocês. Basta apenas que vocês vetem essa reforma, passe a olhar para o povo, olhar com olhar de misericórdia, fazer uma reforma com participação aí de ambas as partes. Pode ter certeza, cara, que você vai ser eleito a 2018, o povo vai passar para o teu lado. Mas isso vai depender da forma como você vai gerir esse país daqui para frente. Se você for eleito, sei lá, deputado, senador, presidente da República, parabéns por isso, se alegre por isso. Agora, se você não for eleito, não fique triste, porque a vida não é só de vitória, não é só de alegria. Mas devemos se alegrar também pela vitória do nosso adversário, do nosso inimigo. Devemos sim se alegrar por isso. E sabe por quê? Nós não devemos ser individualistas. Não devemos se alegrar apenas pela nossa própria vitória. Devemos se alegrar pela vitória do outro. E quando você se alegra apenas pela sua vitória, isso mostra que você é individualista e antiético, porque a ética é pensar de forma universal, não é pensar apenas em você, mas pensar sim no outro. Isso sim é ser ético. Então devemos se alegrar sim, não apenas pela minha vitória, eu também tenho que me alegrar pela vitória do outro, porque nós somos um só povo, nós somos uma só nação, nós somos um só Brasil e não existe outro Brasil. Somos sim diferentes em função da personalidade, pensamos sim diferente, somos sim diferentes diferente em função da religião. Mas nós falamos a mesma língua, pertencemos ao mesmo povo, à mesma nação, somos patriotas. Para mim ser feliz, não precisa eu ser o presidente da República, não precisa eu ser um deputado, um senador, não precisa eu ganhar 20, 50, 30, 50, 20, 30, 100 mil, não precisa. O pouco que eu ganho eu posso ser feliz e muito feliz. Mas hoje é a briga pelo poder, a ânsia pelo poder. E aí existem pessoas que querem se dar bem na vida
sobre a justificativa de estar sempre apontando o erro do outro como se ele não fosse, como se ele fosse santo. E aí quando você abre a boca para chamar o teu adversário de ladrão, de corrupto, você não está falando dele, lembra? Lembra, você está falando sim de você. O povo, por mais inteligente que seja, às vezes não sabe fazer política. Tudo bem, talvez o ex-presidente não tenha a inteligência que eu e você tem, um curso superior que eu e você tem. Mas ele sim se mostrou sábio nos governos anteriores. Porque ele deu oportunidade não só para o pobre, ele sim deu oportunidade também para o rico, porque como já mencionado, o governo ele tem que ser governo não apenas do pobre, mas do rico. O problema é que muitas das vezes nós só sabemos ver o erro do outro, quando na verdade esquecemos do aspecto positivo das qualidades. Não estou aqui defendendo ninguém. Vocês podem sim mudar o rumo desse país, o rumo dessa história e evitar uma convulsão social, evitar o pior. Se eu fosse religioso, se eu fosse um cara religioso, sabe o que eu diria para vocês? Que Deus, Ele está dando uma oportunidade para vocês continuar no poder. Agora isso vai depender da forma como vocês vão gerir esse país daqui para frente. Então que vocês parem, pensem, reflitam e evitem acontecer o pior. Obrigado aí pela atenção de todos. Pega, Caleb. Caleb!